Maravilha. Eu vou falar uma coisa que depois vai ter que cortar, mas é assim. Assim que é bom, né? Léa, por favor, não Já corta, tá? Esse é o que a julgamento gente... próprio. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos ao Teus e Tons, sua dose de insights de comércio exterior, inovação e etc. Sou o Arlon. Hoje a gente vai falar sobre o panorama e as perspectivas de comércio exterior para 2020. Tenho aqui uma galera de peso que vai ajudar a construir esse debate. Temos 4 pessoas aqui, especialistas na área tanto de comércio exterior quanto finanças. Vamos se apresentar, gente. Liz, por gentileza, conta um pouquinho da tua história. Olá, meu nome é Liz, eu sou assessora de investimentos, especialista em investimentos e vou falar um pouquinho sobre a nossa economia e perspectivas para 2020. Isso aí. Ao lado dela temos o nosso menino dos mares, vamos chamar assim, doutor Gilberto. Manda aí. Meu nome é Gilberto Cunha, estou há 13 anos trabalhando no shipping, seja na cabotagem ou no longo curso. O que é shipping, cara? Shipping, cara, que é voz navegação, linda. aquelas a vela, entendeu? Ai, Tem que falar em português, tem que falar em português. Traduz, né? É uma companhia marítima e sou mestre em supply chain pela FGV. olha só. Caraca. Eu sempre quis ser mestre em alguma Não coisa. é pouca coisa, não sou PhD, mas sou mestre. É. Né? Então eu não sei o que eu tô fazendo aqui, né? No fim das contas, nós vamos embora, velho. Rafa, bora. Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu cuido da parte administrativa de uma empresa situada em Itajaí, chamada Royal Cargo do Brasil, sejam muito bem-vindos. É isso aí. Aí agora a gente tem o nosso PhD, né? O mestre já se apresentou, agora a gente tem um Respeito. PhD. Caraca. E aí? E aí, galera, aqui é o Sig, eu sou PhD em Ciência da Computação, trabalho com inovação e tecnologia e a ideia é a gente discutir um pouco mais hoje sobre perspectivas para 2020. Ótimo, gente. Aqui a gente tá na presença da nossa editora Léa. Vamos bater um papo. Toca a vinheta pra gente aí. Bom, começando nossa discussão aqui, estávamos discutindo até pouco tempo antes de começar essa gravação sobre como é que está o mercado, o cenário, etc., como foi 2019, e a gente viu que as perspectivas para 2020 não são tão positivas. É crescimento, mas não é tanto quanto a gente poderia ou deveria fazer. Queria saber a opinião de pronto, assim, de vocês. Como é que vocês estão vendo para 2020 esse cenário aí de comércio exterior, economia, etc. Vamos começar aí, doutor Sigmundo Preisler Jr. Vou trazer dados. El País. Bonito, esse Gostou, né, cara? El País. A economia crescerá em ritmo baixo, motivos, tensão comercial e algumas incertezas do mercado. Vai crescer ainda, porém, as perspectivas reduzidas de crescimento. Folha de São Paulo diz que as esperanças também para o comércio exterior para 2020 caem. Mas isso não é o sentimento que nós estamos tendo aqui, né? Na nossa conversa, ou é? Pois é, e algumas outras ainda, deixa eu só concluir aí para passar a palavra, dizendo assim, ó, que num cenário global, a economia global, isso aqui é Thomson Reuters, eu adoro Thomson Reuters, você sabe No outro disso, podcast né? você falou isso. Thomson, é bonito falar. Reduziu em 0,2 ponto percentual a estimativa de crescimento, isso quer dizer que a gente vai ter ainda um crescimento, estou falando global, tá? De 2,5. Porém, todavia, contudo, as economias de mercados emergentes, elas devem superar 4,3%. Isso quer dizer que o Brasil vai crescer, apesar de que a economia global não tem uma perspectiva de crescimento. Certo? Ou errado? Certo. Vamos lá. Depende do ponto de vista, né? Então conta a tua opinião pra gente, por favor. Para mim é o seguinte, apesar de todos os pesares e as fontes que eu consultei na leitura, diz que nós vamos crescer enquanto Brasil, vamos crescer 2,24%, segundo as experiências de quem analisou os dados e afins, mas falar de futuro, falar de prever futuro, eu acho que é algo muito complexo, algo muito irrelevante. Mas esses também são dados de macroeconomia, né? Se tu parar pra pensar, assim, o cara vai levar em consideração que existem reformas que estão para sair no Brasil que podem mudar o jogo. Como é que vocês estão vendo isso? A gente tem também, não pode esquecer, falando globalmente, tem a Alemanha entrando em recessão, a gente tem a guerra Estados Unidos e China que é interminável, continua, vai e volta. A gente tem o Brasil numa corrente um pouco diferente de crescimento, mas é crescimento pífio, né? Comparado, é 2 pontos percentuais. Certo, 2, 3. Eu penso o seguinte, com essa baixa nos juros e a disponibilidade de capital, ou seja, em outras linguagens, o dinheiro está barato, né? Está baixo. Exato. Para pegar o dinheiro está
mais acessível, né? As linhas de crédito estão melhores. E eu vejo que, com relação aos brasileiros, eles são muito... Nós, né? Nós somos muito criativos, então... É legal falar eles, né? Parece que você achou eu cidadão não do sou mundo brasileiro, agora, né? eu sou de outro Foi planeta cidadão e eu do não mundo. sou brasileiro. Desculpa, Então, cosmopolita. sendo criativo como nós somos brasileiros, penso que com dinheiro na mão a gente consegue fazer muita coisa. Mas, Liz, quem sabe você pode dizer um pouquinho contigo. mais para nós, porque assim, com o dinheiro sendo mais barato, taxa Selic baixando, a gente tem mais acesso a financiamentos, etc., a Exato. grana. É um momento em que a renda fixa já não vale mais tanto dinheiro. Então o cara vai acabar tirando dinheiro Das da investimentos. poupança. Não vou falar poupança, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas aí ele vai começar a aplicar na sua própria empresa, em negócios. Na isso economia vai- real como na um todo, economia, né? Esse Fora- foi um trabalho fantástico do nosso ministro da Economia, né, do atual governo, que ele reduziu muito a taxa Selic. Primeiro, explicando o que é a taxa Selic, é uma taxa básica de juros, né, o custo do dinheiro. Ela é a referência para tudo o resto, né? Dentro Exato, dessa... a taxa referencial. Então, o que acontece? Quando a gente reduz essa taxa Selic, a gente injeta mais dinheiro na economia, porque o custo do dinheiro fica mais barato. Uhum. Então, o resultado disso, qual que é a consequência disso? Fazer com que as empresas saiam da zona de conforto de ter o dinheiro aplicado e injetar na economia real e assim produzir mais, gerar mais emprego e assim crescer o PIB. Esse é o grande objetivo, que está funcionando muito bem. O fato de a gente tem uma taxa Selic hoje que é a mínima histórica desde a implantação do Plano Real. E Isso é positivo, muito positivo porque certo? assim, Ótimo. você produz mais, você exporta mais. Então, as perspectivas econômicas... É uma palavra difícil, né? Vamos São falar o muito panorama, o interessantes. panorama Isso. econômico. fora Vamos lá. que eu penso também que os jovens eles estão vindo cada vez mais empreendedores e sem medo, que é uma coisa que eu... E com dinheiro barato, eu Não acho que... guarda né? tanto dinheiro. É isso aí. Não, eu vejo que eles... Ô, Liz, só uma dúvida, com a Selic baixa e o dólar alto, atrai mais investimentos para o Brasil, certo? Certo e não. Depende. Porque assim, ó, o fato, nós estamos melhorando o rating Brasil, isso é fato, Sim. tá tendo Tem um dado até, Elis, para te complementar rapidão, tem um Uhum. dado da CDS, que é o Credit Default Swap, que diz que a gente está num panorama quase histórico de risco Brasil hoje. Assim. A gente já realmente voltou a um De- patamar bom e nós vamos chegar ainda provavelmente De a bater o nosso credibilidade. recorde de credibilidade perante ao mercado. Hein? Isso é sensacional. Então, assim, para 2020 tem uma perspectiva muito positiva, que vem ao contrário das notícias negativas com relação a esse crescimento no Comex. Isso, e eu penso também que notícia negativa é um calo no sapato, né? Eu vejo também, Ele empurra o mercado, né? exatamente, para É que baixo. o brasileiro ele trabalha mais com a expectativa e com a crença dele Isso, mesmo. Eu vou isso, falar do isso, Brasil isso. agora. A gente trabalha com a nossa crença. Se alguém na televisão disser que Tá vai ser ruim? bom Tá um ruim. ano, vai ser bom um ano. Eu acho que é Se confiança tá a palavra, é isso né? aí. Eu acabei aprendendo isso no mundo dos investimentos, tentando entender se vem primeiro o ovo ou a galinha. E acabei entendendo, quem sabe eles podem até me corrigir. Vem se estiver primeiro a confiança. Primeiro, a confiança no com se, certeza. se É o ovo o sagrado. investidor tá confiança no ovo. Se o investidor tá confiante, ele tá crente que aquilo vai dar dinheiro, enfim, ele injeta alguma coisa ali. Caso contrário, não. É o que a gente está vendo na economia global também. Os mercados acabam iniciando as suas negociações se eles acreditam mutuamente que aquele negócio vai vingar no futuro. Uma das coisas que eu Exato. percebi que as pessoas têm que entender, pelo menos no meu ponto de vista, é que o dinheiro ele tem que circular, né? Enquanto as pessoas estiverem retendo ele para alguma coisa que não seja um tipo de investimento ou que ele circule entre mãos, a economia ela não vai bem. Então, Certo. a gente tem que estimular esse ir e vir do dinheiro com mais frequência e quando vem esse estímulo dizendo, olha, a economia vai ser boa, pode confiar, as pessoas tomam crédito, fazem uma parcela, compram. Exato. E Exatamente. desestimular o medo, né? O medo é o mal da humanidade, na minha opinião, e que nos trava para fazer grandes projetos, grandes conquistas, grandes tentativas. Tu tá usando esse exemplo porque a gente está lendo o mesmo livro, né? Isso, Que é o desalienação, mais perto que o diabo. isso. Né? Desalienação Um livro do bom, acho medo, que todo o medo mundo nos deveria trava. ler. Napoleon Hill, o cara Isso é é mestre. uma indicação. Então, isso tá é uma bom. indicação. Eu acho que também um bom termômetro para ver como é que vai movimentar a economia seja a questão dos transportes, onde a gente trabalha, né? É isso aí. Então, o que, por exemplo, as companhias marítimas, companhias aéreas estão prevendo, o que eles vão colocar de capacidade, vai ter incremento ou não vai ter. Uhum. E aí a gente consegue ter um termômetro para ver como que deve ser essa economia internacional, como que deve ser essa movimentação de cargas. E esse estudo é bom, né? Porque no fim das contas eles sabem o que vai acontecer no globo inteiro, né? Eles acabam cobrindo grande parte do globo nesses transportes, eles têm que planejar minuciosamente cada coisa e cada ponto e cada navio que vai de cada rota. Enfim, eu acho que é bem bacana a gente dar uma olhada
Exatamente. específica nisso. Até ampliando um pouco mais, a gente não vê, eu não vejo uma capacidade adicional hoje, falando do Ocean, né, do transporte marítimo, a gente não vê uma capacidade adicional para o ano de 2020. A gente vê muito parecido, mas nada impede também da economia, quando a economia dá um boom, como aconteceu em 2019, vem acontecendo anos atrás, de ter navios adicionais, né, conhecidos como extra loaders, Certo. que são navios para repor a capacidade represada. Certo. Né? Então, Mas caso... tá difícil essa previsibilidade, né, em tese de mercados, assim, porque às vezes acontece um tweet do Trump, muda Exato. todo o Sim. cenário Muda tudo. financeiro. Bolsa? Não só do Trump, né? Mas ele é campeão, né? Vamos dizer que ele é ótimo, campeão. Alguém né? mais perto aí. tweetando. Ele e o Bolsonaro. Eles são bons nisso. São. Enfim, vou puxar aqui alguns dados e gostaria que a gente comentasse. Eu puxei alguns dados de balança comercial aqui. A nossa balança foi superavitária, o que significa que nós exportamos mais do que importamos. O nosso caixa em dólar ficou positivo em 46 bilhões de dólares. Isso é sensacional, mas se tu compara com os outros anos, esse é a menor histórica aí Do desde ano. 2017, né? A gente teve a exportação caindo em número de valor de dólares 7,5% comparado com 2018 e tivemos 3,3% na importação também caindo comparado com 2018. O ano foi bom, mas foi pior do que o ano passado. O que aconteceu esse ano? O que vocês acham que aconteceu que influenciou diretamente aí nesses resultados? Eu a gente penso teve... uma coisa. Tu pode falar o que tu pensa sempre, meu amigo. Eu Desculpa gosto quando lhe tu vai com cortar, essa mas calma. Eu penso. Eu fico aqui pensando no seguinte: o brasileiro ele ficou muito sem confiança em si próprio com relação ao governo. Vamos esperar para ver o que vai ver. É isso que eu ouvia. Então, as importações frearam, né? Tivemos medo do dólar, né? Enfim, com um Que anúncio... oscilou bastante esse ano. Oscilou. Passagem. Então, Demais. ficou se esperando e foi pouco agido, enquanto o dólar favorável para a exportação se demonstrou positivo e os exportadores acabaram, penso eu, que tirando vantagem disso. A gente não pode esquecer que ano passado também teve o reflexo da greve dos caminhoneiros, né? Bastante, Exatamente. né? Então, foi um mês, Foi uma janela. sei lá, 20 e poucos dias, não me lembro direito, mas... Mas afetou bastante Afetou tempo, cara. drasticamente. Então, isso impactou muito. Então, os números de 2018 tem uma... Dá para desconsiderar um pouquinho. 2019 está mais realístico, né? Se eu sou investidor estrangeiro, eu estou em outro país e olho para um país que está em greve de caminhões, está em espera de algo, espera de dólar, de governo, de mudança, eu fico com certeza com o pé um Receoso. pouco mais atrás, com certeza. Deixa eu ir na onda do que a gente está falando sobre a balança comercial. Eu encontrei, publicado agora recentemente pela AEB, que é a Associação do Comércio Exterior do Brasil. Ela disse assim que as exportações devem ter uma queda de 3,2% e as importações devem aumentar em 6,6%. Então, eu discordo um pouco porque a gente ainda tem um cenário ainda a China, por exemplo, né? Quer dizer que a gente Continua também não pode importando. confiar em qualquer pesquisa que a gente Não, encontra. com Eu estou certeza. dizendo aqui não. que essa é uma pesquisa ruim, não. Mas é o que a gente tem encontrado. Pois é. Nas nossas pesquisas, a gente encontra, na sua grande maioria, coisas dizendo que o mundo não está indo bem, mas quando a gente olha para os números e, inclusive, para o mercado financeiro, parece que isso está indo bem. Está sendo bem Bem interessante, obrigado. está sendo bem positivo. Inclusive, a China importando um monte de carne nossa, um monte de... E ainda mais... E a Europa também, enfim, a gente está com uma boa perspectiva de exportação, Com certeza. né? E como é que um número diz que... É que assim, vai né? reduzir. Aí eu acho que vem essas pesquisas, elas acabam vindo muito da macroeconomia. Se tu olhar a micro, sim, pode ser. aconteceu uma gripe suína africana na China que matou 40% da proteína suína lá. Precisa repor. São quase 2 bilhões de pessoas Sim. tendo que comer. Aumenta alguma coisa aqui no Brasil. E esse panorama futuro que a gente tenta ver está cada vez encurtando. A gente não consegue mais Ver um com horizonte tanta tão antecedência largo, ou assim. um horizonte tão largo, porque acontecimentos vêm com mais frequência agora e muito melhores divulgados, né? Então, antigamente a gente acabava não sabendo o que tinha acontecido na China, hoje com a internet, essas coisas Sim. acaba vindo essa informação tão rápida
que muda o cenário, o panorama financeiro, econômico, político, em cada uma dessas decisões. Como eu tinha brincado e volto a repetir, um tweet pode mudar o cenário do dia, do mês, do ano, Totalmente. basicamente com 144 caracteres. Né? Tem expectativa de acordo comercial com a europeia também, com a União Europeia, né? É isso aí. Também vai Ó, o que eu tenho de Bombar. dados aqui que são legais são assim. Ó, Vai. eu percebi que o que atrapalhou 2019 tem 3 coisas principais. Agora eu vou falar um pouco de Brasil. As primeiras coisas foram guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Sim. Perfeito. Houve uma tensão global. Apesar de a gente levar vantagens em algum ponto, em outros a gente ainda foi prejudicado, principalmente a parte de consumo. A gente teve um menor crescimento da própria economia global nos últimos anos. Eu tenho um dado aqui que mostra claramente isso. Esse ano a gente cresceu 0,6% a menos do que o ano passado, num geral. Global, né? Global. As economias avançadas, os países de primeiro mundo, eles cresceram 0,8% a menos, e as economias emergentes e em desenvolvimento, elas cresceram 0,8% a menos. Então, Cara, quer dizer que isso- tem muita oportunidade Tem. aqui Tem. no Brasil, nos mercados emergentes, enquanto os grandes, o velho mundo, etc., os grandes países vão ainda segurar um pouquinho a bola, principalmente por causa dessas tensões de comércio internacional. Né? e nós temos ainda uma pequena parte aí que eu não sei se a gente fica feliz ou triste, mas uma das coisas que mais influenciaram no Brasil foi a crise da Argentina, cara. A Argentina, ela representa 10% das nossas negociações internacionais de IMPO e de exportação, e a crise lá agravando e ficando nesse caos aí, impactaram em 2019 firme. bem Em posicionado. contrapartida, o que ajudou foi realmente a gripe suína africana que aconteceu na China aí, que a gente acabou exportando mais proteína animal, e algumas outras coisas, como, por exemplo, o nosso dólar. O que mais? Alguém viu alguma coisa? Falando de exportação, a gente teve safras históricas basicamente em tudo, né? Então, Quais principais Pois é. commodities aí? Como é que foi? Soja. Soja foi? Soja, Quero café, falar da soja, cara. Eu encontrei uns dados aqui. Continua aí, cara. soja, café, algodão. Então, tiveram safras históricas esse ano. E deu muita turbulência no mundo do marítimo aí. Essas safras históricas atrapalhou? Quando a gente fala de soja, basicamente ela vai em navio a granel, né? Certo. Então, o container business ele não é afetado. Certo. Quando a gente fala de milho também é a granel, mas basicamente o algodão, sim, que ele vai, o algodão e hoje até uma parte do papel ele está indo no container. E o algodão ele influencia drasticamente a capacidade dos navios hoje quando a gente fala de exportação, porque o algodão está sendo levado containerizado já faz algum tempo. E nós estamos em... Você sabe, Giba, que ranqueamento nós estamos do Brasil de produção de algodão? A gente está em primeiro, segundo, alguma coisa Se eu não me similar? engano, eu não sei dizer exatamente, mas se eu não me engano a gente é o segundo produtor. Eu acho que a gente perde só para a Ah, Índia. que até legal. onde Eu acho que é Índia. Bom, depois a gente confirma. Deixa eu até falar sobre isso, que eu queria comentar da soja, que Vamos eu lá. encontrei uma pesquisa. Adoro pesquisa. A gente tava falando de algodão. né? Mackenzie, Toca o não, a gente tinha Cientista começado a é falar dado, de soja, não cara. tem Não jeito. corta, velho. Conta pra nós, vai lá. Não, a Mackenzie fez uma pesquisa aqui de oportunidade e, segundo eles, é provável que o Brasil exporte quase metade. Presta atenção, cidade. Eu não tô falando uma concha, tô falando 3. Foi um meme, cara. É provável que o Brasil exporte quase metade da soja transportada no mar até 2027. Cara, isso é muita coisa. 42% da soja sai do Brasil. E o Caramba. principal importador é a China, que deve importar 2/3 de toda essa soja. É o shoyu e o tofu, né? Deve ser. Que pega Então, quer dizer, para o próximo ano tem uma grande expectativa aí, principalmente para quem é exportador, quem está trabalhando na agricultura. As agtechs aqui, que a gente vai falar depois também, são a principal porta de negociação para o próximo ano aqui para o Brasil, com certeza. Que legal. Bom, vamos falar especificamente agora de comércio exterior Brasil. Como é que a gente está enxergando esse cenário aqui? Nossa perspectiva, num geral, pelo menos na nossa discussão aqui, o Brasil vai decolar, tem reformas ainda a serem feitas, mas em 2019, esse início de reformas que já foram, como a da Previdência aí que está acontecendo, eu acho que trouxe um ânimo a mais aí, uma esperança melhor para 2020. Vocês enxergam assim também? Sim, com certeza. As reformas elas vêm aí para ajudar, para dar um. Tanto é que já teve uma alta tanto da credibilidade do país. E, Isso afeta até na bolsa, né, Liz? A gente tá batendo recorde de bolsa aí agora, não tá? Nossa, tá Investidores, né? sensacional. A gente bateu o recorde de número de investidores na bolsa e a própria bolsa, o índice Bovespa. É, lá. mas 16 mil isso, pontos. mas chegou a 118. Aí, ó. Pode chegar a 130 mil até Na o final do data ano. da gravação desse podcast que a gente não vai contar pra vocês. Pois né? é. Pois é. Então,
Mas o que eu queria comentar é o seguinte, que esse movimento também é natural, tá, Arlon? Porque quando a renda fixa deixa de ser atraente, é muito orgânico essa virada de chave, número de CPFs na bolsa. E antes eu tinha até ouvido um podcast esses dias que falava que o Brasil era a Disneylândia da renda fixa, né? Porque 1% ao mês sem esforço, sem nada, era realmente a Ninguém Disneylândia. pensa no juro real, né? Porque o 1% ao mês era excelente, só que a nossa inflação era de 11%. Então, o teu juro real era de 1%. Então, não dá para comemorar muito, porque o real também desvaloriza, né? Aqui eu vou fazer uma crítica até, né? Porque nós brasileiros, a gente sai da escola despreparado para entender esse tipo de coisa, né? O que é o curso, o que é o custo real da coisa, o nosso poder de compra. A gente acaba não tendo essa experiência. Vou deixar aqui meu protesto aí, Mac, E até muda. por isso que a gente tenta, ainda nesse podcast, explicar o que são as coisas, porque muitas vezes o cara está fazendo lá um curso de comércio exterior, o cara está fazendo um curso de computação, ou administração, etc. E ainda assim ali não aprende sobre essas tecnologias. Vida, eu chamo de vida. É a nossa vida, cara. Exatamente. Então, até recebi hoje a gente lançou os nossos podcasts e eu recebi alguns comentários e dentre eles veio essa sugestão aí de tentar preparar o profissional de comércio exterior para a vida mesmo. Não falar só de comércio exterior, mas dar um pouquinho de educação financeira, um pouquinho de alguma coisa. Entrando nesse viés, as empresas, elas realmente estão com mais este fardo para carregar. A gente tem que preparar o nosso colaborador para o presente e futuro aí. Eu acredito que a educação tradicional não está mais trazendo o que a gente precisa. A gente tem que incentivar tanto a leitura quanto algumas coisas, como o Rafael ainda brinca lá dentro do nosso dia a dia, que é algumas coisas para a vida mesmo. Assim. A pessoa ela tem que saber se virar no mundo de hoje. Então, ficou nessa responsabilidade das empresas, porque essas pessoas estudaram esse negócio, elas são especialistas. Aí os nossos ouvintes, eu tenho certeza que sabem tudo de comércio exterior, mas tem outras coisas como essa educação financeira, como rotas, como saber sobre saúde e algumas outras coisas relacionadas à vida que elas realmente precisam. Mas veja, Hélio, que isso não é só uma preocupação tua enquanto gestor, porque a própria Deloitte fez uma pesquisa aí sobre a perspectiva para o próximo ano, ainda 2020. Estamos falando tudo de pesquisa sobre perspectivas, né? E aí foram entrevistados, assim, 70 empresários que movimentam hoje metade da riqueza do Brasil, com os grandes empresários do Brasil, né? 71% desses empresários disseram que eles vão adotar. Desculpe, 74%, eu estou errando os números aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É o isso. 74%. Vou lá. A pesquisa diz que 74% dos empresários vão adotar novas tecnologias. E o segundo item que eles vão se preocupar no próximo ano é investir em pessoas. Ótimo. E aí, eu venho com uma outra pergunta que eu acho legal, que cuida de pessoas, que é a parte do meio ambiente afetado aí para 2020. A gente tem aqui na nossa pauta dizendo sobre o IMO 2020, que é um acordo aí da Organização Mundial Unidas. Que Organização Mundial. Organização Marítima Internacional. Aí, a Organização Marítima Internacional. Exatamente. Muito bom. Eu estudei. Dá-lhe. Olha só. É só porque tava na pauta, né? Por isso que é bom ter um bom, né? O cara é cientista. O cara é cientista de dados, tem uma pergunta, ele vai lá e E para os ouvintes saberem, o cientista ele tá com um jaleco e uma pipeta na mão. Olha só. É PHD. Não, ninguém sabe o que é pipeta, eu também não. Mas Mas, é igual mas eu posso Bell dizer que o gel dele no cabelo tá de um Tá jeito, bonito. ele é- Isso não é gel não, hein? Eu sei o que é. Nem conto, cara. Vai, vamos pra pergunta. Enfim, aí. vamos lá. E aí, esse acordo, esse IMO 2020, ele tem um impacto bem grande aí. Eu queria que alguém explicasse, Gilberto, você Pode ser. que é o especialista aí, foi bem impactado nesse acordo. Com certeza. Vamos lá. Tinar, eu tenho muitas dúvidas. Tá, vamos lá então. Fala de enxofre. Bom, primeiramente, desde do dia 1 de janeiro de 2020, está valendo o novo IMO 2020, que nada mais é do que uma troca de combustível no combustível mais sujo para um combustível mais limpo. Um combustível que tem 3,5% de óxido de enxofre para 0,5%. Isso é uma redução grande, hein? É uma redução drástica, né? Eu ouvi 80 e poucos % de redução aí. É basicamente essa redução, ela tem um motivo, que é para tornar o meio ambiente mais limpo, evitar doenças respiratórias, chuva ácida. Então é totalmente sustentável, então. Tá? Legal. Essa nova medida. Esse IMO 2020, ele tem 3 maneiras de serem cumpridas, adaptadas às exigências. Primeiro dele, e a mais utilizada, é comprando combustível mais limpo.
Você tem ideia de quanto mais caro é? Assim, impactou muito? Tem. A gente teve mudança, né? Tem na questão dos valores, inclusive, de fretes internacionais, não teve? Tem, até só para vocês terem uma ideia, esse combustível, antes dos navios começarem a abastecer eles, os combustíveis estavam em torno de $500 por metro tonelada. Certo. Tá? Quando eles começaram a abastecer, ele foi para $600 metro tonelada. Caramba, é número, hein? Tá? É um número, é $100 a mais. Isso reflete drasticamente no frete internacional. Certo. Bom, indo para a segunda maneira que as companhias marítimas têm como se adaptar é instalando purificadores, né? Que basicamente é uma medida, como é que eu posso dizer, uma medida provisória, porque ele pode abastecer com combustível mais limpo, mas o gás que vai sair será um gás mais limpo. Tratado, vamos dizer. Tratado, porém a água ainda fica resíduo na água ainda do combustível que acaba despejando no mar, dependendo da idade do navio, essas então condições. Já não é tão recomendado assim, né? Não é tanto, é mais emergencial devido à quantidade de combustível dessa modalidade disponível ainda no mercado. Se alguém quiser usar esse termo, ele chama Scrubbers. Scrubbers. Olha o nome só bonito. que coisa Scrubbers. linda, cara. Scrubbers. Parece o nome de uma massinha que tu pode... Scrubbers. Joga o teu Scrubbers em mim. Slime, é igual slime. É. E a última maneira que tem é usando navios com tecnologia de gás natural. Pô, mas aí gasta um pouco de espaço aí no navio, não é? Hoje eles estão conseguindo comprimir o gás natural. Tem uma companhia marítima que já lançou isso. Estão conseguindo comprimir o gás natural no assoalho do navio e colocando ele numa temperatura absurdamente baixa, sei lá, menos 600 graus Celsius. Meu Deus. Caramba. E aí transforma todo o gás em líquido, daí depois com equipamentos torna em gás novamente. Legal. Mas Tá. eu ouvi não, li Tenho nas medo minhas dessas pesquisas aí. tecnologias assim, cara. Chega a Menos- utilizar 30% do espaço do navio só para utilizar, para deixar o gás lá dentro? Claro que quem sabe com essa tecnologia que você citou aí, não. Preliminarmente, pelo que eu também tinha pesquisado, sim, tinha 2 problemas em utilizar o LNG, que se fala, né, o gás natural, que basicamente é a grande quantidade de espaço que ocupa no navio, né, reduzindo a capacidade de capacidade de contêineres. Claro. E, Duvido tu falar isso 3 vezes agora, bem rápido. Capacidade, vai lá. e por último, a dificuldade de abastecer esse navio. Riscos, enfim. Pensa quando tu vai abastecer teu carro com gás natural, né? Cara. Tem que sair do carro, porque pode explodir a qualquer momento. É Né? complicado. Obviamente, tem tecnologias, cada vez mais tem coisas novas referente a isso. Mas tem essas 3 maneiras de seguir. Esse modelo novo desse combustível, as companhias marítimas estimam que vai aumentar em $15 bilhões o custo adicional do combustível E aí com vai esse aumentar o combustível frete. mais limpo. Consequentemente, vai aumentar o frete. Já aconteceu, né? Houve uma taxa nova aí, dessa taxa para esse combustível. A gente já está vendo na importação e na exportação aí, tanto marítima. Ela já está aparecendo hoje. Nas marítimas, né? Nas aéreas ainda não chegou. Esse acordo ele foi bem específico nas companhias marítimas, Exato. então todas elas já repassaram cada uma seu custo, dando a sua eficiência de compra, ou se escolheu comprar o combustível melhor, ou botar um scrubber, Exatamente. belo nome. Mas deixa eu perguntar. Desculpa aí, Arlon. Deixa eu perguntar uma coisinha. Sig, nós estamos aqui para tirar tuas dúvidas. Vai. Pode falar, velho, Ui. do que quiser. Assim, uma vez que você precisa mudar a tecnologia do navio, você precisa parar ele. E ele parado vai... Deve ter um custo. Deve muito ter um alto, custo. Né? Aí o que acontece? Pensando aqui matematicamente no Excel da vida, né? Você vai ter uma curva de investimento muito grande agora, porém, ao tempo, você vai retornando isso. Você acha que essa taxa que hoje aparece no nosso frete, importação e exportação, ele tende a reduzir no futuro ou ele vai permanecer ainda? A gente tem que lembrar que esse combustível mais limpo, ele é um combustível que é novo. Tá? Então, até novembro, para te ter uma ideia, até outubro não existia um preço. Outubro, novembro, um preço denominado, um preço pronto para esse produto. Consequentemente, as companhias marítimas, o que elas fizeram? Elas pegaram o combustível mais sujo e colocaram um valor estimado do que deve ser esse valor. Do que deve ser esse IMO 2020, esse combustível mais limpo, melhor dizendo. Porque eles estavam estimando. Agora já existe um preço. Então, quando é novo, o preço vai lá nas alturas. Claro. E aí depois começa a ir mais para a realidade. Agora a grande dúvida é aonde vai parar esse preço, porque o preço ele chegou, como eu falei, a $600, e agora em menos de 15 dias ele já foi para 560 e poucos dólares. Ótimo. Bom, vou puxar o assunto para
para perspectivas de novo, a gente tem essa perspectiva boa, então a gente vai ter um bom impacto aí no meio ambiente, são 85% de redução, de acordo com a folha que eu tenho na minha frente, de redução de dióxido de enxofre, é isso, Gilberto? Exatamente. Então, e isso é uma das boas perspectivas aí para o comércio exterior de 2020. Então, fazendo um apanhado geral, nós conversamos sobre o que a gente está vendo de mundo, o que a gente está vendo de Brasil, essa parte de mudança. O Sig tá batendo com a cabeça no microfone, Meu gostei Deus do disso. céu, cara. Sig, tu tá agoniado, o que tá acontecendo, cara? cara, Acontece. Enfim. E aí eu queria fazer um apanhado geral agora no outro ponto, que é assim, crenças pessoais de vocês, cara, dentre nossos mercados, o que a gente espera. Vocês acham que 2020 o Brasil decola? A gente vai ver aquela artezinha de novo naquela revista do Cristo Redentor indo para cima, ou a gente tá vendo ele continuando para baixo aí, de repente tendo um clash no chão aí? O que vocês acham? Do ponto de vista da economia, eu acho que vai decolar pra caramba, vai ser um ano, vai bombar, a bolsa vai bombar, vai tudo muito positivo, né? Ótimo. Então a confiança, pelo menos no mercado financeiro, veio. Pra Perfeito. 2020 tá bom. Estamos num cenário de inflação controlada, taxa de juro controlada e Tá parecendo primeiro mundo, né? Olha só. tá até parecendo o primeiro mundo. Pois é, né? Eu vou Maravilha. falar uma coisa que depois vai ter que cortar, mas é assim. Assim que é bom, né? Léa, por favor, não Já corta. Vou puxar uma pergunta aqui. Por que o Brasil é tão afetado por coisas que acontecem fora? Alguém tem uma resposta aí específica? A gente depende tanto do mercado exterior, o nosso consumo interno não tá tão bom. Como é que funciona? Olha, eu Alguém espero- sabe explicar? Eu espero que não seja uma bobagem que eu vou dizer, mas eu acho que como a gente é um país exportador de produto de baixo valor agregado, só commodity, produto que vai a granel, basicamente tudo que vai a granel tem baixo preço valor baixíssimo. A gente acaba não manufaturando nada, né? A gente entrega o produto cru E pro compra um mundo. acabado. Depois, Aliás, exato, isso é uma das coisas que mais me irrita no comércio exterior brasileiro. A gente manda o minério de ferro e importa a placa de aço, entende? Olha o café, a gente exporta o nosso café para a O melhor Alemanha café. e a Alemanha é Melhor- o o maior melhor, né? exportador do mundo de café sem ter um único pé de café. Meu É lindo. Eu sempre desconsidero as notícias, né? Eu e meu mundo. Eu tenho uma notícia sempre... Pra quem não conhece o Rafael, ele tem o Vai criar fantástico outro mundo de podcast, Rafael. que é o- Sim, eu tenho É. sempre um pensamento que ele é meu eliminando as notícias. Eu fico pensando assim, e se eu eliminar as notícias e não me deixar ser influenciado? Existem as pessoas que tendencionam o mercado para Filtra um pouco lado, mais, né? É mas porque eu a gente tento falou- desconsiderar e criar o meu. A gente falou isso, eu usei um conceito aí que eu li na internet, gostei muito, que era essa obesidade de informação. Ninguém filtra mais. Então, qualquer coisa que acontece vira um ruído e esse Exatamente. ruído influencia. Mas era pra influenciar um ruído? Eu vou voltar no Twitter, tá? Eu acho que eu tô com raiva de Twitter hoje. No WhatsApp, Então, eu acho que a gente devia ter um pouco mais de curadoria dessas notícias, informações e etc., a ponto de ver, de fato, se estamos numa tendência de crescimento ou não. E hoje eu faço um Não desafio. filtra. Alguém daqui ou algum ouvinte confia cegamente em algum canal de comunicação? Seja ele virtual, seja ele em... Eu confio no Teus e Tons, cara. Teus é e Tons? o melhor canal que Exemplo. você Eu pode ouvi encontrar. dizer que as pessoas bem informadas de comércio exterior, Certo. elas ouvem esse podcast aí, que eu não sei qual é. Dizem Não, que mas realmente, na sua maioria é difícil você encontrar, porque tem muitos tendenciosos, alguns que você não sabe se tem alguém pagando por trás para sair uma notícia X ou Y. Porém, tem muitos profissionais sérios no mercado que também a gente tem que dar credibilidade. eu acho que assim, até falando um pouco do comércio exterior do Brasil, a minha perspectiva, falando de exportação, é positiva, principalmente que a gente veio de um 2018 bom, um 2019 não tanto, e 2020, na minha opinião, deve ser melhor na exportação, porém tem o grande asterisco que é o IMO 2020 ainda, porque os fretes, eles têm que subir. Eles vão subir. Eles precisam subir. Então, só que o que... isso não é uma notícia tão boa para os importadores e exportadores. Eles não gostam, mas de verdade a gente até analisou ali juntos os lucros e, enfim, das companhias marítimas É drástico. nos últimos anos. Mas É um caminho drástico sem mesmo. volta É drástico. também, né? Claro que a gente não até trocou de pauta aqui, mas o IMO 2020 é uma coisa que é muito importante porque ela vai mudar a saúde das pessoas, efetivamente. Mas eu acho que as pessoas ainda são muito egoístas e pensam no que está acontecendo com elas agora. Com certeza. Então, Concordo com elas não, eu acho elas que a acabam grande- não... Vai mudar Cultural, $20 isso. o meu frete. Eu acho que a vou grande ficar louco. pergunta que a gente deve fazer pra gente mesmo é o quanto que tu pagaria a mais por aquele produto ou por algum serviço para ele ser sustentável.
Eu queria ver a resposta. A gente podia fazer uma pergunta assim e ver a resposta da galera. Não, todo mundo quer contratar serviço mais limpo, mas ninguém quer pagar. É isso aí. Falou uma verdade. Assim como eu falo muito dentro da empresa em que eu trabalho, que é ninguém paga frete feliz, né? Mas sem frete ninguém recebe nada. Então a gente devia saber valorizar um pouco mais. Aí fica aqui o meu merchan. Gente, como tradição do podcast, eu faço uma pergunta final para vocês que a gente nunca espera e nunca tá na pauta. Que é qual... Ó, gostei do barulho. Que rufem os tambores. Eu espero que a Leia tenha um som de tambor dentro da edição pra tocar. Que é... O que levamos de aprendizado bem simples para as pessoas, se elas pudessem anotar um papel assim de ponto 1 a 5, somos 5 pessoas falando, desse podcast. O que a gente pode... pautar aí um de cada vez e um por cada pessoa. O que você leva desse podcast, Rafael Garcia? Famoso Garcês. Manda lá. Bom, eu acho que o aprendizado que fica é assim, não confie em tudo que você recebe de informação. Não deixe o seu futuro ser gerido por meras notícias. Seja ela o canal de comunicação que for. Que bonito isso aí, cara. Doutor Dá pra botar entre aspas Garcia, Rafael ou ainda não? 2020 já, né? Chegamos em 2020. RG, 2020. Sigmundo Preisler, nosso PhD, estreando na parte de comércio exterior e com muita experiência na parte de dados, tecnologia e inovação. Qual foi o seu aprendizado? É isso, cara. Bom... Tô tentando te vender. Tá bom? Tá vendido? Com todo esse anúncio aí, até eu tô me comprando. Olha, uma das coisas que eu ia pontuar aqui é investimento em pessoas. Para o próximo ano, mais do que nunca, a gente tem que investir na capacitação daqueles que estão ao nosso lado. Assim como a gente também precisa investir nos nossos clientes. Se você for ver algumas pesquisas da internet, e até mesmo assim, olha para o seu dia a dia, veja o quanto de informação você está recebendo e vendas pelo marketing digital. O custo de aquisição, que é conhecido como CAC, o custo de aquisição do cliente, hoje tem subido muito. Quer dizer, hoje está caro você conseguir um novo cliente. Por quê? Porque tem uma enxurrada de informações da internet. Então, para você chegar lá, você precisa ser o melhor. Para ser o melhor, você precisa ter pessoas boas trabalhando do teu lado. Então, para o próximo ano, eu investiria mais do que nunca em pessoas. Compartilhando um pouco como eu vivo e como é o meu dia a dia, eu acho que a gente deve sempre se qualificar dentro das condições que a gente tem, obviamente, seja público, particular. A qualificação pode ser também através de compartilhar ideias, pegar teu colega do lado, compartilhar esse conhecimento que tu tem também com teu colega do lado. E, por último, para finalizar, eu acho que nós, brasileiros, a gente tem que dar valor o quão bom que a gente é. Entende? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas de várias origens, pessoas do Quênia, pessoas do mundo todo, e a gente é muito bom. Doutora Liz Dantas, é isso? Liz Dantas. Sim. Manda lá, o que você tem de aprendizado desse podcast? Totalmente voltado para a educação, né? E mais, não só mudar a educação das pessoas, e sim a cultura do brasileiro, né? Aquela palavra de mindset aí, né? A forma de pensar. Exato. E assim, essa questão mesmo de mudar mudar a chave mesmo, né? O mindset. E ter mesmo essa vontade, esse filtro, né? Como o Rafa bem posicionou, não confiar em nada. Mas esse tem que ser feito esse filtro, né? E as pessoas, e a cultura só vai mudar, o brasileiro só vai mudar depois de várias gerações, depois que mudar o mindset. É a mesma coisa você falar que você não é corrupto, né? Mas furar uma fila. É isso aí. Se eu vou ganhar R$100 agora, sim, eu posso ser corrupto agora. Não eu tem acho problema. Que a gente tem que olhar para muitos aspectos, porque é uma coisa muito complexa. A gente já pegou e já virou um papo de novo, né? Era só uma pergunta, eu vou voltar, eu vou perguntar. Eu acho que pode A nossa editora me olhou aqui com aquela cara, dizendo assim, e quem não tem dinheiro para educação, como é que faz? Quem não tem colírio, já sabe, né? Usa óculos escuros, usa o Rafael YouTube. não deixa passar nada, entendeu? Ao invés de ficar no celular mandando direct pra alguém, para descapacitar, pronto, é fácil assim. Não, mas eu acho que o que ela quis dizer, na verdade, é assim, quem nasce numa família que não tem um equilíbrio psicológico, que não tem um exemplo dos pais, que nasceu, sei lá, numa família realmente que está numa situação
muito pobre, que os pais brigam com o outro e aquela é a verdade da criança. Passar desse estágio para um próximo realmente é uma muito tarefa difícil. É quebrar um Então, eu acho que paradigma. é mais ou um menos por aí paradigma. que a Léa quis comentar com a gente. Queria agradecer o papo massa que a gente teve aqui. Muito obrigado aos convidados, etc. Eu que agradeço o Valeu. convite. Eu espero que vocês tenham aí, nossos ouvintes, uma reflexão bacana sobre o que a gente pode esperar aí para 2020. Acompanha nosso Instagram aí, @teusitons. Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham aí uma boa semana. Beijo, tchau. Beijo. Valeu, tchau! Tchau, 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 tchau.